O ator Denzel Washington recebeu certa atenção da mídia nos últimos tempos por ter sido a primeira pessoa a conversar com Will Smith logo após o tapa que o ator deu no comediante Chris Rock no Oscar 2022. Denzel, com muita sabedoria, falou uma frase para Will que fez ele reconhecer que estava enfrentando uma batalha espiritual. Ele disse que é nos momentos de raiva que o diabo vem atrás de você. Essa frase com certeza ficou no coração de Will Smith, que reconheceu o seu erro e logo depois se arrependeu. Essa é uma característica que poucas pessoas sabem sobre Denzel Washington. Ele é um homem que publicamente expressa sua fé em Deus e que desde o começo da sua carreira se manteve fiel aos princípios da Bíblia. Ele fala abertamente sobre como Deus o ajudou em sua vida, tanto profissional como pessoal. E por isso, neste vídeo, eu selecionei 5 frases ditas por Denzel Washington que comprovam que ele é um homem temente a Deus, e eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com as declarações feitas pelo ator. Mas antes de começarmos, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho e selecione a opção todas, porque só assim você vai receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, então venha participar junto comigo. Para quem ainda não sabe, Denzel Washington é um ator norte-americano muito conhecido pelos seus filmes O Livro de Eli, O Protetor, Tempo de Glória, Dia de Treinamento, entre muitos outros. Ele já coleciona mais de 10 prêmios como melhor ator e é uma das celebridades mais bem pagas do cinema. Porém, a sua trajetória de fé começou muito antes da sua carreira. Denzel é filho de um pastor da Igreja Pentecostal Deus em Cristo, nos Estados Unidos, igreja na qual ele entregou a sua vida para Jesus no auge dos seus 20 anos e que ainda frequenta até hoje. A sua carreira profissional teve início em 1987, quando ele tinha 33 anos de idade. O ator interpretou pela primeira vez no filme Um Grito de Liberdade e seu talento logo chamou a atenção do público e especialmente de produtores e diretores de Hollywood. Não foi à toa que com apenas 2 anos de carreira, Denzel conseguiu seu primeiro prêmio do Oscar como melhor ator pelo filme Tempo de Glória em 1989. O seu talento é realmente impressionante e eu particularmente considero como um dos melhores atores de todos os tempos. Logo após ganhar o primeiro prêmio, a carreira de Denzel decolou e ele continuou fazendo filmes até os dias de hoje. Mas uma coisa que chama mais ainda atenção é que Denzel conta que agradece a Deus todos os dias pelo seu trabalho e pelo seu sucesso. Todos os papéis que ele interpreta, Denzel costuma sempre dar graças a Deus pela oportunidade. Mesmo que tenha se passado décadas desde que entregou a sua vida para Jesus, ele ainda faz questão de reconhecer o cuidado de Deus no seu trabalho. Veja só a primeira frase. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você faz. Tudo que eu tenho foi pela graça de Deus. Entenda isso. Nem sempre eu acertava com ele, mas ele sempre acertou comigo. Denzel está falando para colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo que nós fizermos, e isso é um grande princípio que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, o versículo 33. Jesus nos diz que quando nós temos uma vida de gratidão a Deus, reconhecendo que somos totalmente dependentes dele, o Senhor nos abençoa com todas as outras coisas. Tudo que nós precisamos está em Deus, e Denzel Washington está coberto de razão ao dizer isso. Ele sempre fez questão de falar sobre a sua fé em quase todas as suas entrevistas. E a segunda frase que eu selecionei também contém uma grande inspiração para todos nós. Ele disse: "O homem pode até te dar muitos prêmios, mas é Deus quem te dá as recompensas." Essa frase mostra como Denzel é uma pessoa muito humilde e temente a Deus. Ele nunca deixou que os seus prêmios e a sua fama tomassem conta do seu coração ao ponto de se vangloriar por isso. Pelo contrário, ele sempre buscou se esforçar em fazer o seu melhor no trabalho, mas sempre soube que os prêmios que ele poderia ganhar são apenas bens materiais e que a melhor recompensa vem de uma vida de comunhão com Deus. E é exatamente isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, que diz assim: "Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam."
Irmãos, isso é muito importante termos como princípio em nossas vidas. Todo o nosso trabalho e esforço não traz a recompensa que só Deus é capaz de nos dar. E ainda falando sobre as frases de Denzel, a terceira frase que eu selecionei foi dita em uma entrevista que ele fez para um renomado jornal The New York Times, onde ele foi considerado pela jornalista que o entrevistou como um homem de fogo, se referindo à forma como o ator tem publicamente expressado a sua fé. Na entrevista, Denzel conta que lê a Bíblia todos os dias e chegou até a incentivar a jornalista a fazer um estudo diário da palavra. O ator ressaltou a importância de viver uma vida de oração e de busca ao Senhor. Ele disse: "Vivemos uma batalha espiritual, então eu costumo olhar para as coisas com uma perspectiva terrena. Se você não tiver uma base espiritual, você será facilmente carregado pelo vento." Essa frase com certeza possui uma lição preciosa para nós. É verdade que nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias e que se nós não estivermos com a nossa mente e o nosso coração firmados em Deus, vamos ser facilmente influenciados pelo mal. A Bíblia nos confirma que nós devemos ter uma base em Deus para não sermos levados pelas circunstâncias. Em Mateus capítulo 7, Jesus nos ensina sobre isso ao comparar a construção de uma casa na rocha e outra na areia. Veja o que ele disse: "Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda." A Bíblia chama de insensato quem ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. E quando Denzel Washington disse que quem não tem uma base espiritual será facilmente levado pelo vento, ele quis dizer que quando a dificuldade e os problemas surgirem, quem não estiver firmado com Deus será atingido e sofrerá uma grande queda. Por isso, meu irmão, ore e permita que Deus entre em seu coração e se torne o centro da sua vida. E agora nós vamos para a próxima frase. Por que você acha que fechamos os olhos quando oramos, choramos ou sonhamos? Porque as coisas mais belas da vida não são vistas com os olhos, mas sentidas com o coração. A nossa vida não deve ser guiada pelo que nós vemos ou sentimos, mas pela fé que vem do coração. E isso é algo que parece estar bem firme no coração de Denzel, pois não é a primeira vez que ele toca nesse assunto. Isso também confirma que ele é um homem temente a Deus, porque está seguindo um ensinamento bíblico. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4 que nós sempre devemos olhar pelos olhos da fé, acreditando somente naquilo que não podemos ver com os olhos naturais. Veja só o que está escrito: "Por isso fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno." A quinta frase: "Quero viver uma vida onde eu possa honrar a Deus e a minha mãe." Denzel Washington disse essa frase em uma entrevista onde ele foi questionado sobre o seu relacionamento com a sua família. Ele revelou que fez uma promessa à sua mãe, que faleceu no ano passado, prometendo que tentaria viver de uma forma que honrasse a ela e a Deus. E por isso ele abandonou todo tipo de vício no qual ele vinha lutando há muito tempo. Ele reconhece que a sua maior batalha é contra si mesmo, porque em um mundo cercado de oportunidades para cair em tentação, o ator precisa permanecer fiel a Deus, seguindo um princípio bíblico importante. Mesmo com 67 anos de idade, Denzel ainda faz questão de honrar a sua mãe, seguindo o mandamento de Deus, de Êxodo capítulo 20, que nos fala para honrar os nossos pais, para que os nossos dias aqui na terra sejam prolongados. Isso é muito importante e com certeza está em falta nos dias de hoje. Quantos casos nós podemos ver por aí de filhos que não estão nem aí para os seus pais, querendo viver as suas próprias vidas e as suas próprias regras. Eu vejo que seria muito fácil para Denzel Washington perder a sua essência nesse meio rodeado de prazeres e luxúria que é a vida de um famoso de Hollywood. Assim como muitos outros nesse ramo que já se perderam ao verem suas vidas cercadas de riquezas, patrimônios, bens materiais e muita fama. Mas ele permaneceu fiel até o fim e continua dando o seu exemplo para todos os que admiram o seu trabalho e para todos aqueles que estão ao seu redor, os seus colegas de profissão.
Denzel revelou que ele não tem muitos amigos no meio artístico porque é muito difícil encontrar uma pessoa que carrega os mesmos princípios que ele. E realmente, é difícil termos notícias de pessoas em Hollywood que falem abertamente sobre valores cristãos, sobre família e sobre o amor a Deus. E com certeza, Denzel Washington é um dos poucos que sabem da importância de se viver uma vida com Deus, e por isso ele faz questão de falar sobre como o Senhor tem abençoado a sua vida de tantas formas. Eu tenho certeza que a sua família, em especial os seus pais, foram muito importantes para que ele se tornasse um homem temente a Deus. A semente que foi lançada no coração dele desde muito jovem foi cultivada ao longo dos anos. Por isso é muito importante termos pessoas com quem podemos tomar como exemplo para que a nossa fé também cresça. E eu quero encerrar com um versículo que resume bem o que é isso. O texto se encontra em Filipenses capítulo 3. Olha o que está escrito. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não estou aqui dizendo para sermos iguais ao Denzel Washington, até porque Deus fez cada um à sua maneira. Mas que nós possamos tomar como exemplo as suas atitudes de uma pessoa que reconhece e agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito e Ele não tem se calado diante dos questionamentos do mundo. E eu desejo que você também seja um canal de bênçãos para todas as pessoas à sua volta. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e agora eu peço que você compartilhe esta mensagem, clique no botão compartilhar e envie para os seus amigos, familiares, e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.